Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando, sábado, último dia do mês de agosto de 2024, com seu programa semanal de saúde, com muitas dicas e informações. Na reflexão, você está acompanhando uma série sobre a Bíblia Sagrada, dirigida pelo pastor Emerson. Hoje ele dará sequência ao estudo do livro de Êxodo. No quadro das curiosidades, Lili Bold falará do intestino e a influência nele dos alimentos que consumimos. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. E no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Uma oportunidade semanal de poder falar um pouquinho aí no seu coração, falar através da Bíblia. Semana passada nós entendemos bastante coisa sobre o sacrifício de Jesus Cristo, que Ele é o Cordeiro de Deus, que purifica e limpa os nossos pecados. E foi através da graça, através da sua morte na cruz, que nós temos agora os nossos pecados perdoados. O cordeirinho que era feito de sacrifício remetia a Jesus que viria. Então, desta forma, a lei cerimonial se cumpriu em Jesus Cristo. Por isso que hoje não realizamos mais a lei cerimonial, porque ela se cumpriu quando Jesus Cristo morreu na cruz. Hoje, nós vamos para o capítulo 31 de Êxodo. 31, do verso 12 em diante. Quem puder acompanhar comigo, abra sua Bíblia agora e vamos ler a Bíblia juntos, para que você tenha certeza daquilo que estamos falando aqui. E é muito importante esse capítulo, você vai precisar ler ele muitas vezes, para que você chegue ao entendimento. E no verso 12 do capítulo 31 diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso. Santo é o Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo entre mim e os filhos de Israel. Será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte de Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha só que coisa interessante.
O sábado sempre foi uma marca de Deus. E aqui o povo vinha se esquecendo. E agora Deus coloca em tábuas de pedra. Por que ele colocou em tábuas de pedra e não colocou então num papiro ou num tecido, alguma coisa assim? Justamente porque a pedra dá a intenção de perpetuidade, de algo que não pode ser rompido. A pedra era o material mais duro que poderia ser escrito naquele momento, o material mais resistente, justamente para a gente entender que aquilo era para sempre, era algo perpétuo. E foi escrito, igual vimos no último verso ali, pelo próprio dedo de Deus. Olha que interessante. Esta é a única parte na Bíblia que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20, Deus agora aqui escreve nas tábuas das leis com o seu próprio dedo. Será que é importante? Ou não? A única coisa que Deus escreveu na Bíblia com o seu próprio dedo foram os 10 mandamentos. Olha só quanta importância isso tem. E sabe o que é mais interessante? 10 é o mínimo que eu posso fazer para me considerar parte do povo de Deus. Ser parte do povo de Deus é ter características semelhantes, parecidas com o próprio Deus. É por isso que é muito importante eu ter essas características, porque vão demonstrar quem realmente é o meu Deus. Os mandamentos não têm poder de salvação, mas eles indicam quem estão no caminho da salvação. Se você está no caminho da salvação, você precisa guardar os mandamentos. E um pouquinho aqui no início ali, fala sobre a questão do sábado. E diz que o sábado é a marca do povo de Deus. Independente de placa de igreja, se você guarda o sábado, você está fazendo o que o povo de Deus faz. Ponto final. É o que a Bíblia diz. Quer reconhecer algum cristão verdadeiro? Tem que ver se ele guarda o sábado. Se guardar o sábado, é um cristão verdadeiro. Por isso, você precisa repensar um pouquinho das coisas que você tem feito. Qualquer coisa diferente disto foi feito por homens e não por Deus. E a gente percebe muito bem que esta mudança do sábado para o domingo ocorreu com o imperador Constantino, muito tempo depois, lá em 321, depois de Cristo. E isto foi uma mudança humana, não uma mudança divina. Deus não muda, porque se Deus mudasse, nenhum de nós encontraríamos a salvação. Entendem isso? Deus ele não pode mudar porque ele sabe todas as coisas. Deus não pode se enganar, porque se ele se enganar ou se arrepender, ele não é Deus. Porque o Deus verdadeiro, ele conhece tudo desde o início até o fim. E é por isso que o nosso Deus não muda. Aquilo que ele fez e faz é porque ele tem total ciência para poder fazer. Porque ele tem todo o conhecimento do mundo, do universo. Ele é o criador do universo. Então ele é onisciente, onipresente e onipotente. Tem todo o poder, está em todo lugar e conhece todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Amém? Eu fico muito feliz de saber que o meu Deus tem todos esses poderes. Porque só o Deus verdadeiro pode ter todos esses poderes. E é por isso que eu sou o guardador do sábado. É por isso que eu guardo os 10 mandamentos. Guardar os 10 mandamentos para mim é uma alegria, é uma felicidade, porque ele é como um espelho, que quando eu olho para o meu rosto, eu vejo os defeitos que tem no rosto. E aquilo que eu posso arrumar, eu vou arrumar. Se tem uma sujeira no meu rosto, é ali que eu vou ter que corrigir. E os mandamentos fazem isso.
mostram aquilo que eu preciso mudar na minha vida. Tem coisas que eu preciso melhorar. E quando eu olho nos mandamentos que Deus deu para o seu povo, é ali que eu vou mudar a minha vida. É interessante que as leis deste mundo são regidas e foram constituídas através dos 10 mandamentos. É por isso que você não mata, você não rouba e aí por diante. Porque Deus já disse isso nos 10 mandamentos muito tempo atrás. Antes de ele escrever nas tábuas, os 10 mandamentos também já existiam. Só foram colocados nas tábuas de pedra para que ninguém mais esquecesse. Mas eles sempre existiram. Desde o início do universo, esses mandamentos já existiram. Sabe por quê? São mandamentos de amor e que refletem o caráter de Deus. Quando Satanás e seus anjos foram expulsos do céu, é porque o mandamento já existia. Se não existisse mandamento, como alguém poderia ser expulso de algum lugar? Se não existisse uma lei, como haveria algum julgamento? Então os 10 mandamentos existem desde sempre, muito antes da humanidade. E Deus, Ele é um Deus justo. Ele faz com que todos saibam dos seus pré-requisitos, que saibam como é o caráter dele. E aí cada um vai escolher se quer segui-lo ou não. Mas para você que já está há algum tempo ouvindo as nossas mensagens bíblicas, digo um conselho para você. Siga a Deus através dos seus mandamentos e através da Bíblia Sagrada. Este é o caminho, a Bíblia é luz para os nossos caminhos. Por isso, leia a Bíblia, pratique o que a Bíblia está dizendo e, por favor, respeite, siga os 10 mandamentos. Um abraço, Deus te abençoe e até a semana que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lily e Buldy. Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje vamos a começar com uma curiosidade nova. Vamos a falar um pouquinho sobre nosso intestino e vamos a ver como eles são diretamente afetados pelos alimentos que consumimos. Então, o intestino é um lugar de passagem para os alimentos. À medida que esses vão avançando pelo intestino delgado, produce a absorção dos principais nutrientes que contém. O que fica dos alimentos sem ter sido absorvidos passa por intestino grosso. Ali se concentram e formam as fezes, que posteriormente devem ser eliminadas. As duas alterações mais comuns no funcionamento do intestino estão relacionadas com a velocidade com que os alimentos transitam por seu interior. Passagem muito rápida ocasiona diarreia e consequente perda de água, de sais minerais e de outros nutrientes que o organismo não absorve. Passagem muito lenta produz a prisão de ventre, constipação. As fezes sofrem um processo de putrefacção que ocasiona a produção de substâncias tóxicas. Essas passam ao sangue e provocam um estado de autointoxicação em todo o organismo. Fica ligado que temos muitas mais notícias sobre nosso intestino. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Deus exige que o corpo lhe seja oferecido como sacrifício vivo, não morto ou agonizante. As ofertas dos antigos hebreus deviam ser sem mancha. Seria aceitável a Deus um sacrifício humano cheio de enfermidades e corrupção? Ele nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e requer de nós que cuidemos deste templo, a fim de que seja a habitação apropriada para o seu Espírito. O apóstolo Paulo nos faz esta admoestação:
Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Todos devem ser muito cuidadosos em manter o corpo nas melhores condições de saúde, a fim de poderem prestar a Deus o melhor serviço, cumprindo o seu dever na família e na sociedade. O poder do apetite. Uma das mais vigorosas tentações que o homem tem de enfrentar é quanto ao apetite. Existe entre a mente e o corpo misteriosa e admirável relação. Um reage sobre o outro. Conservar o físico em condição saudável a fim de desenvolver-lhe a resistência para que cada parte do maquinismo vivo funcione harmonicamente, eis o que deve constituir o primeiro estudo em nossa vida. Negligenciar o corpo é negligenciar a mente. Não pode ser para a glória de Deus ter em seus filhos corpo enfermo ou mente atrofiada. Condescender com o paladar à custa da saúde é ímpio o abuso dos sentidos. Os que cometem qualquer espécie de intemperança, seja no comer ou beber, desperdiçam as energias físicas e enfraquecem a força moral. Esses experimentarão a recompensa que acompanha a transgressão da lei física. O Redentor do mundo sabia que a condescendência com o apetite traria debilidade física, adormecendo órgãos perceptivos de maneira que se não discerniriam as coisas sagradas e eternas. Cristo sabia que o mundo estava entregue à glutonaria e que isto perverteria as faculdades morais. Se a condescendência com o apetite era tão forte sobre a raça humana que para derribar-lhe o poder foi exigido do divino Filho de Deus que jejuasse por cerca de 6 semanas em favor do homem, que obra se acha diante do cristão a fim de ele poder vencer da maneira por que Cristo venceu? A força da tentação para satisfazer o apetite pervertido só pode ser avaliada em face da inexprimível agonia de Cristo naquele prolongado jejum no deserto. Cristo sabia que para com êxito levar avante o plano da salvação, precisava começar a obra redentora do homem exatamente onde começara a ruína. Adão caiu pela condescendência com o apetite, para que no homem ficassem gravadas suas obrigações. Quanto a obedecer à lei de Deus, Cristo começou sua obra de redenção reformando os hábitos físicos do próprio homem. O declínio da virtude e a degeneração da raça são principalmente atribuíveis à satisfação do apetite pervertido. Uma solene responsabilidade pesa sobre todos e em especial sobre os ministros que ensinam a verdade, solene responsabilidade de vencerem o apetite. Muito maior seria sua utilidade caso controlassem os apetites e paixões. E mais vigorosas seriam suas faculdades mentais e energias morais se aliassem o trabalho físico ao exercício mental. Tendo hábitos estritamente temperantes e com a combinação do trabalho muscular e da mente, poderiam realizar soma incomparavelmente maior de labor, conservando a clareza mental. Seguissem eles essa direção e seus pensamentos e palavras fruiriam mais livremente. Haveria mais energia em seus exercícios religiosos e mais assinaladas seriam as impressões causadas por eles em seus ouvintes. A intemperança no comer, mesmo da comida saudável, exercerá debilitante influência sobre o organismo, embotando as mais vivas e santas emoções. É essencial a estrita temperança em comer e beber,
tanto para a conservação da saúde como para o vigoroso funcionamento de todo o organismo. Hábitos de estrita temperança, aliados com o exercício muscular e mental, manterão vigor à mente e ao corpo e comunicarão poder de resistência aos que se empenham no ministério, aos redatores e a todos cujos hábitos são sedentários. O efeito dos alimentos estimulantes. A intemperança começa à nossa mesa no uso de alimentos insalubres. Depois de algum tempo, devido à continuada condescendência com o apetite, os órgãos digestivos se enfraquecem e o alimento ingerido não satisfaz. Estabelece-se um estado mórbido, experimentando-se intenso desejo de usar comida mais estimulante. O chá, o café e os alimentos cárneos produzem efeito imediato. Sob a influência desses venenos, o sistema nervoso fica excitado e, em certos casos, momentaneamente o intelecto parece revigorado e a imaginação mais viva. Como esses estimulantes produzem no momento resultados tão agradáveis, muitos chegam à conclusão de que realmente deles necessitam e continuam a usá-los. Há sempre, porém, uma reação. O sistema nervoso, havendo sido indevidamente excitado, tomou emprestado para o uso presente energias reservadas para o futuro. Todo esse temporário avigoramento do organismo é seguido de depressão. Proporcional a esse passageiro aumento de forças do organismo será a depressão dos órgãos assim estimulados após haver cessado o efeito do excitante. O apetite educa-se a desejar muito algo mais forte, que tenda a manter e acrescentar a aprazível excitação, até que a condescendência se torne um hábito, havendo contínuo e intenso desejo de mais forte estímulo, como seja o fumo, vinhos e outras bebidas alcoólicas. Quanto mais se satisfizer o apetite, tanto mais frequente será a sua exigência e mais difícil de o controlar. Quanto mais enfraquecido se tornar o organismo e menos capaz se tornar de passar sem tais estimulantes, tanto mais aumenta a paixão por eles, até que a vontade é levada de vencida e parece impossível a resistência ao forte e falso desejo desses estimulantes. O único caminho seguro é não tocar, não provar, não manusear o chá, o café, vinhos, o fumo e o ópio e as bebidas alcoólicas. A necessidade de os homens desta geração chamarem em seu auxílio a força de vontade, fortalecida pela graça de Deus, a fim de resistir às tentações de Satanás e vencer a mínima condescendência com o apetite pervertido, é 2 vezes maior que a de algumas gerações passadas. Mas a geração atual tem menos poder de domínio próprio do que os que viviam então. Os que têm condescendido com o apetite quanto a esses estimulantes transmitiram aos filhos os depravados apetites e paixões, tornando-se a esses filhos necessário maior força moral para resistir a toda sorte de intemperança. O único procedimento perfeitamente seguro é ficar firme ao lado da temperança e não se arriscar na perigosa vereda. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima,
e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e não haverá quem vos espante. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Aquele que aplica desta maneira os seus bens, acumula um duplo tesouro. Além daquilo que, embora sabiamente aproveitado, terá finalmente de deixar, estará ele acumulando uma riqueza para a eternidade, a saber, o tesouro do caráter, que é a posse mais valiosa da terra e do céu. Honestidade nas transações comerciais. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração, aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, e o que sacode das suas mãos todo o presente, e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Deus dá em sua palavra a descrição de um homem próspero, cuja vida foi, na mais exata concepção da palavra, um êxito. Homem este que tanto o céu como a terra se deleitavam em honrar. Jó mesmo diz acerca de sua experiência: como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Quando saía para a porta da cidade, e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras, e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos chefes se escondia. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de vestido. Como manto e diadema era o meu juízo. Como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria, com diligência. O estrangeiro não passava a noite na rua. As minhas portas abria ao viandante. Ouvindo-me esperavam, e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Riquezas e honras estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. A Bíblia mostra também o resultado do afastamento dos retos princípios em nosso trato, não somente com Deus, mas igualmente no de uns para com os outros. Aqueles a quem foram confiados os seus dons, mas que são indiferentes às suas exigências, diz Deus: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saco furado. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Depois daquele tempo veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos?
nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Portanto, visto que pisais o pobre, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo em que puseres a tua mão. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão e após deles desfalecerão todo o dia. Porém, não haverá poder na tua mão. Aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim se dará um insensato. Os cálculos de cada negócio, os pormenores de cada transação, passam pelo exame de auditores invisíveis, agentes daquele que nunca transige com a injustiça, nem abona o mal, nem passa por alto o erro. Se vires em alguma província a opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos para isso atenta. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que obram a iniquidade. Erguem a sua boca contra os céus e dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Estas coisas têm feito, diz Deus, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi um rolo voante. Esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. Eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá ela com a sua madeira e com as suas pedras. Contra todo malfeitor a lei de Deus profere condenação. Pode ele deixar de atender àquela voz, pode procurar fazer silenciar o seu aviso, mas em vão. Ela o acompanha, faz-se ouvir. Destrói-lhe a paz, desatendida persegue-o até a sepultura. Dá testemunho contra ele no juízo, qual fogo inextinguível consumirá finalmente corpo e alma. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Esta é uma questão que exige consideração por parte de todo pai, professor e estudante, todo ser humano, jovem ou velho. Não pode ser integral ou completo nenhum projeto de negócios ou plano para a vida que apenas compreenda os breves anos da existência presente e não tome providências para o interminável futuro. Que se ensinem os jovens a tomar em consideração a eternidade. Sejam ensinados a escolher princípios e buscar possessões que sejam duradouros, a acumular para si aquele tesouro nos céus que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói, a adquirir para si amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas faltarem, aqueles os possam receber nos tabernáculos eternos. Todos os que fazem isto estão efetuando a melhor preparação possível para a vida neste mundo. Ninguém poderá acumular tesouro no céu sem que venha por isso mesmo a ver sua vida na terra enriquecida e enobrecida. A piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.